Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Igreja Bíblica Batista do Eusébio. É um privilégio ter todos conosco nessa noite. Vamos dar continuidade hoje à noite ao nosso estudo na vida de Abrão. Abrão até aqui, né? Depois vai ser Abraão. Mas nós estamos aprendendo a viver essa jornada de fé. E é interessante que nós podemos nos identificar muito com Abrão, porque ele é diferente de como muitas pessoas imaginam. Muitos pensam que por ser o pai da fé cristã, o pai da fé de Israel, que ele deveria ser um patriarca um pouquinho mais perfeito, né? Mas o que nós temos observado até aqui é que ele não apenas era imperfeito, mas a sua fé de vez em quando vacilava. Mas antes de entrarmos num trecho hoje à noite, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos ler uma afirmação a respeito do que nós cremos sobre a Bíblia. A pregação da Bíblia é importante porque nós cremos que a Bíblia é tudo o que nós precisamos para a vida e para a santidade. Então, se você tiver uma Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia e nós vamos ler essa declaração de voz alta juntos. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Você crê que a Bíblia transforma vidas? Eu espero que sim. É o porquê eu decidi muitos anos atrás me tornar pastor. Obviamente o Senhor colocou esse chamado na minha vida, mas não está funcionando aqui, então nós vamos partir para outro microfone mesmo. Eu creio que a palavra de Deus transforma vidas. E eu creio nisso porque eu tenho visto vidas transformadas. Eu espero que ao estudarmos juntos a história de Abrão, que ao se identificar com este personagem, com Abrão, que você possa ver a soberania de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus ao lidar com um ser humano quebrado, mas um ser humano escolhido. E a graça de Deus que vai permear e transbordar na vida desse homem, vai servir como bênção que vai chegar até nós hoje. Porque como nós temos estudado, a promessa que Deus fez a Abrão, em Gênesis capítulo 12, é uma promessa que tem aplicação para nós nos dias de hoje. Queria passar por alguns instantes, fazer uma revisão. Eu quero fazer uma revisão de onde nós temos caminhado até o capítulo 15, tá certo? Então, eu coloquei aqui uma linha de tempo para nos ajudar a pensar sobre os detalhes na história de Abrão até aqui. Se você se lembra, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão para se mudar para uma terra desconhecida, que até então ele não sabia onde era. Ele obedeceu, seguiu a Deus e foi até Harã e depois desceu para Canaã, que seria a terra prometida. Depois Abrão atravessa a terra até o Carvalho de Moré, em Siquém. Nós identificamos esse local no mapa do Oriente Médio Antigo. Depois Deus se revela a Abrão e promete dar a terra de Canaã aos seus descendentes. Deus não apenas prometeu que Abrão teria descendentes, mas ele prometeu que daria a terra aos seus descendentes.
E ali Abrão edificou um altar ao Senhor. Ele adorou a Deus e reconheceu quem Deus de fato era. Ele creu em Deus. Depois Abraão se muda para o monte a leste de Betel. Ali ele vai armar sua tenda entre Betel e Ai. E de novo vai edificar um altar ao Senhor para adorá-lo. Depois Abrão, Sarai, Ló e todos os servos vão para o Egito a fim de escapar à fome. Vocês se lembram que pouco tempo depois de terem se estabelecido em Canaã, houve fome na terra e eles se deslocaram para o Egito para escapar à fome. Depois de voltarem para Canaã, o que aconteceu foi no capítulo que nós pulamos, no capítulo 13, onde os servos de Ló, os pastores dos rebanhos de Ló e os pastores dos rebanhos de Abraão tiveram uma discussão. E a discussão girava mais ou menos em torno da ideia de que não havia pasto ou pastagem suficiente para todos os animais. Então houve conflito. Então eles decidiram se dividir. Então Abraão atravessa a terra até o carvalho de Moré, em Siquém, e Ló se estabelece no Vale do Jordão, ali perto de Sodoma. Vocês sabem, a região de Sodoma e Gomorra vai aparecer de novo na história. Muitos de nós conhecemos a história trágica que aconteceu ali. Depois Deus promete, não é promote, é Deus promete dar a Abraão a terra de Canaã, novamente uma promessa renovada, e que Abraão teria muitos descendentes. Posteriormente, Abraão se muda para os carvalhais de Manré, e ali novamente ele edifica um altar ao Senhor. Vocês conseguem ver mais ou menos o que está acontecendo? Deus se revela a Abraão, Abraão confia e o resultado é que ele adora a Deus. Isso aconteceu por diversas vezes ao longo da história dele. Depois, o que nós vimos na semana passada foi um rei ali da região da Babilônia, Quedorlaomé, e seus aliados fizeram guerra contra 4 reis insurgentes, que seriam 4 reis ali na região de Sodoma e Gomorra. Quedorlaomé derrota os 5 reis insurgentes, eu falei 4, mas são 5, e os reis vitoriosos saquearam toda aquela região de Sodoma e Gomorra. Além de saquear a terra, eles também levaram consigo Ló e outros prisioneiros à força, junto com todos os seus bens. Abraão toma conhecimento disso e leva consigo 318 dos seus homens e servos mais fortes para ir atacar esses reis. Então Abraão ataca aqueles reis durante a noite e os derrota. Em seguida, Abraão retorna com os prisioneiros, inclusive Ló, e tudo que os reis haviam saqueado. Ele trouxe tudo de volta e ali ele vai receber uma bênção especial de um sacerdote, um rei e sacerdote chamado Melquisedeque. Depois, o rei de Sodoma oferece a Abraão todo o saque, quer dizer, tudo que ele trouxe de volta, o rei de Sodoma ofereceu aquilo a Abraão. Mas Abraão não aceitou porque ele sabia que aquilo ali tinha algum vínculo e ele não queria formar uma aliança, porque ele deve ter conhecimento a respeito de como era aquele povo. Hoje, nós vamos ver novamente no capítulo 15, Deus prometendo dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. E nós encontramos vez após vez no livro de Gênesis, com a história de Abraão, depois o seu filho Isaque, o seu neto Jacó, é que Deus vai repetidamente renovar a sua promessa e a sua aliança. E é importante destacar isso porque, a despeito das fraquezas e das falhas de todos esses patriarcas, o que nós aprendemos é que Deus é fiel e Ele sempre cumpre a sua promessa. Agora, antes de ler o trecho, queria falar um pouquinho sobre dúvida, porque vai ser o tema principal hoje à noite. Como nós podemos lidar com dúvida? Para muitas pessoas, ter fé em Deus, um Deus que não se pode ver, é igual a sentar no colo de Papai Noel
e achar que ele vai dar alguma coisa. Tem muitas pessoas que pensam que Deus é assim. Para outros, Deus existe, mas parece estar distante e ausente dos acontecimentos humanos. Ainda outros experimentam momentos profundos com Deus, mas ao passar do tempo, eles começam a lidar com dúvidas e incertezas devido ao sofrimento e às lutas da vida. Então a pergunta que eu tenho para você é essa: qual é a sua realidade hoje à noite? A dúvida é a sua experiência atual? Eu digo isso porque a dúvida é uma experiência com qual todo crente verdadeiro tem que lidar em algum momento da jornada. Às vezes nós sentimos dúvidas quanto à nossa salvação. Outras vezes duvidamos do amor de Deus. Alguns lidam com dúvidas quanto à autenticidade das Escrituras. Outros da existência de Deus. E ainda outros, dúvidas sobre a vida eterna. Dúvidas sobre a vida eterna. E eis aqui a chave para nós que conhecemos a Jesus Cristo encontrarmos esperança em meio a todas essas dúvidas. É de entender que Jesus Cristo ganhou a vitória. Ele conquistou a vitória sobre a morte, sobre o pecado, e isso hoje deve nos encher de esperança. Mas a verdade é que nenhum de nós é perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. E existe uma divisa entre a nossa fé e a fé perfeita. Não é verdade? Existe uma divisa. A fé perfeita parece estar ali distante. E nós temos fé, mas é uma fé imperfeita, ainda lidando com dúvidas e incertezas. E há essa divisa. E essa divisa é onde as dúvidas se encontram. Hoje nós vamos observar Abrão, o grande patriarca de Israel e pai da fé, lidando com dúvidas em diversos momentos. E a experiência de Abrão é muito parecida com a minha experiência. E provavelmente com a sua também. Em alguns momentos a nossa fé parece estar inabalável. Mas em outros momentos os medos e as dúvidas parecem demais para suportarmos. Gênesis capítulo 15, eu vou ler novamente o capítulo inteiro. Não é muito longo e é uma história muito interessante. Diz assim a palavra de Deus: depois destes acontecimentos, obviamente os acontecimentos que nós estudamos na semana passada, aquela batalha com os reis, a vitória de Abrão, a bênção de Melquisedeque, é depois destes acontecimentos que a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A gente quase consegue ouvir a dúvida nas palavras de Abraão, né? Tu não me deste descendência, esse servo aqui é o que vai ser o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos estes animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras.
As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos rafaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus. Vamos orar, pedir a bênção de Deus no nosso tempo de meditação hoje à noite. Senhor Deus, nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra até o fundo interior das nossas almas. Pai, obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem mostrado para nós quem Tu és e quem nós somos. Ó Deus, nessa noite pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos moldar de acordo com a Tua perfeita vontade e conforme o estudo da Tua palavra, para que venhamos a ter fé fortalecida para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. A verdade é que é normal para o ser humano sentir dúvidas depois de uma pessoa prometer alguma coisa e passar um tempo sem resultado, não é verdade? Vamos supor que um amigo seu lhe promete alguma coisa e o tempo se passa e aquela promessa nunca se cumpre. Há razão para duvidar, não é verdade? De perspectiva humana, nós duvidamos. Se alguém promete e o tempo passa e aquilo não se cumpre. Pode ser difícil ter paciência quando as expectativas são abaladas. E a falta de ação pode fazer a confiança da pessoa se esgotar. Foi esse o caso de Abrão, em Gênesis capítulo 15, e depois vamos ver 16. Abrão expressou dúvida quanto à promessa de Deus de lhe dar um filho, de fazer de seus descendentes uma grande nação. Porque nessa altura da história, já se tinham passado 10 anos desde a promessa inicial que Deus fez, quando ele tirou Abrão de Ur dos Caldeus e o levou para Canaã. Então pense bem comigo. É muito difícil nós julgarmos as dúvidas e anseios de Abrão, porque se alguém prometer alguma coisa para você e se passarem 10 anos sem o cumprimento daquela promessa, você também teria dúvidas. Isso eu garanto. Eu teria dúvidas. Então Abraão sentiu essa dúvida e ele expressou sua dúvida quanto à promessa de Deus lhe dar um filho e de fazer de seus descendentes essa grande nação. Mas mesmo depois que Deus renovou sua promessa com Abrão e confirmou sua aliança com Abrão, Abrão e Sarai ainda assim tiveram dificuldades de confiar plenamente no Senhor. Se você tem um esboço hoje à noite, você pode acompanhar o nosso estudo. Primeiro nós vamos ver a dúvida de Abrão que vai ser demonstrada aqui no primeiro versículo. Na verdade, aqui primeiro é a declaração de Deus e em seguida vamos ver a dúvida. Deus disse assim a Abrão: depois desses acontecimentos,
Quais acontecimentos que nós vimos na semana passada? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo. Meus queridos, não tenha medo é o mandamento que mais se encontra nas páginas das Escrituras. Mais de 300 vezes nós vamos encontrar essa exortação. Não tenha medo, não temais. Nós encontramos esse mandamento porque a tendência humana é de temer, é de ter medo, é de ter ansiedades, de duvidar. Então Deus, ao se revelar a Abraão nessa visão, a primeira coisa que ele diz é: Abraão, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Ouvi a história sobre uma certa aldeia indígena, onde tinha um costume muito interessante para preparar os meninos a se tornarem homens corajosos. Na noite do 13º aniversário, aquele menino era levado vendado, com os olhos vendados, na escuridão para um lugar distante, onde ele passaria a noite inteira sozinho no meio da mata. Então, até então aquele menino nunca tinha experimentado um sequer momento longe dos cuidados de seus pais. Então, seus olhos seriam vendados, ele seria levado às vezes quilômetros de distância da sua casa. E ao chegar naquele lugar escuro, sua venda seria retirada e ele estaria no meio daquela selva escura, sozinho, a noite inteira. Imagine isso. Quem aqui topa fazer isso? Nem os adultos, né? Muito menos um menino de 13 anos. Imagine cada barulhinho que ele escutaria, pensando que era um animal selvagem pronto para lhe devorar. Cada uivo, ele pensaria que era um lobo ali, pronto para lhe atacar. Qualquer barulho de vento passando pelos galhos e pelas folhas das árvores deve ter sido uma noite extremamente espantosa. Com certeza seria a noite mais terrível da vida daquele menino até então. Mas depois de uma longa noite sem dormir, com certeza, os primeiros raios de sol começariam a aparecer e a penetrar o interior daquela floresta. O menino olharia ao seu redor e ele observaria árvores, flores e coisas normais da selva. Mas um pouquinho distante, ele descobriria, escondido em algum lugar atrás de uma árvore ou de uma rocha, para a surpresa dele, um homem armado com arco e flecha. Aquele homem era seu pai. Ele haveria passado a noite inteira ali pertinho para proteger o seu filho de qualquer mal. Para o menino, muito medo, muitas incertezas, muitas dúvidas, mas a realidade da presença do pai serviu para protegê-lo em meio a grande ansiedade e grandes dúvidas. Meus queridos, da mesma forma, Deus está presente conosco a cada momento das nossas vidas. Apesar de não poder vê-lo com os nossos próprios olhos, sua presença é tão real quanto a própria vida. Vocês sabem que Deus se revelou, às vezes de forma visível ao longo das Escrituras. Ele se revelou, às vezes, de forma audível por meio da sua voz. Ele se revelou em um momento mais espetacular na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo prometeu, ao subir aos céus, que ele estaria com os seus discípulos até a consumação dos séculos. Ele prometeu a sua promessa. Em Hebreus nós lemos que Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos desampara. Ele está sempre presente. E é por isso que ele fala aqui para Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, lhe darei uma grande recompensa. E assim como nós, Abraão queria paz, segurança,
Eu tenho certeza que todo ser humano desfruta e gosta de segurança, de conforto. É a tendência natural do ser humano. Nós queremos proteção, queremos cuidado, queremos estar nos cuidados de Deus, na proteção de Deus. Mas a nossa tendência como criaturas fracas e imperfeitas e pecaminosas é de correr para o medo, é de correr para as dúvidas. E assim como Abrão, temos a tendência de esquecer que Deus está presente. Mesmo tendo se revelado, nos esquecemos que Ele está presente. Mas interessante que certamente Abrão não queria apenas paz e segurança, ele também queria prosperidade, como é o desejo de todo ser humano, como nós. Ele não queria apenas sobreviver, ele queria florescer, ele queria experimentar uma vida abençoada que Deus já havia lhe prometido. E a verdade é que Deus satisfaz esse desejo na melhor forma possível com a sua própria pessoa. Quando ele diz a Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Agora, nas nossas Bíblias, parece que Deus está dando algo além de si mesmo. Mas se você traduzir essa frase ao pé da letra, Deus estava mais ou menos dizendo o seguinte para ele: eu sou o seu escudo e a sua grande recompensa. Não é apenas algo que eu estou lhe dando, mas eu estou dando da minha própria pessoa. Eu estou presente, eu sou a sua proteção, eu sou o seu galardão e a sua bênção. Vocês se lembram no final do último capítulo, quando o rei de Sodoma ofereceu uma recompensa a Abrão e ele rejeitou? Vocês se lembram? Certamente ele não queria formar uma aliança, ele não queria alguma cobrança posterior. Mas aqui nós vemos Deus não dando alguma riqueza material, mas dando de sua própria pessoa como recompensa. E era justamente isso que Abrão precisava. Todos nós temos a tendência de cair na desilusão de que dinheiro e riqueza podem trazer satisfação de alguma forma. Que nos bens materiais dessa vida que há alguma alegria. Mas muitos de nós, seres humanos, ficamos cegos à verdade de que o tesouro mais importante é Deus mesmo. Exigimos dons e esquecemos do doador. Desejamos bênçãos, mas nos esquecemos do benfeitor. Pedimos a Deus presentes e esquecemos da importância da sua presença. Meus queridos, nós colocamos a nossa atenção em prazeres passageiros, enquanto Deus deseja nos dar de si mesmo. Colocamos a nossa atenção em coisas passageiras, como dinheiro, como bens, como uma casa bonita, um carro legal, sucesso no emprego, posição, poder, boa reputação, experiências de prazer. E o ser humano engana-se a si mesmo ao pensar que satisfação pode ser encontrada em algo ou alguém além de Deus. A verdade é que qualquer outra busca, a não ser a busca por Deus, é uma busca vã. É uma busca que não satisfaz. Eu quero compartilhar um livretinho. Eu quero lhe encorajar a comprar, se você tiver oportunidade. A editora Fiel vende esse livretinho, que é chamado Plena Satisfação em Deus. É bem curtinho, dá para ler em pouco tempo. Mas é um livretinho que nos demonstra a importância de nós descobrirmos apenas em Deus satisfação. E entender que não há nada nessa vida que pode preencher esse vão. A nossa esposa não pode fazer isso, um amigo não pode fazer isso, os nossos filhos não podem fazer isso, mas é a tendência humana de tentar satisfazer esse vazio com outras coisas a não ser Deus. A verdadeira recompensa é um relacionamento com Deus. Então, essa foi a declaração de Deus. Eu sou o seu escudo e eu sou a sua recompensa.
E a pergunta imediata que Abrão faz no versículo 2. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Apesar da declaração e da promessa que Deus tinha acabado de fazer, a resposta de Abraão nos mostra grande insegurança e incerteza. E por isso, ele fez questão de dizer, Senhor, não tenho filhos. Como é que o Senhor vai dar terra por herança aos meus descendentes se nem descendente eu tenho? Como o Senhor vai fazer isso? A demora com o cumprimento da promessa dada a Abraão em Gênesis capítulo 12 levou Abraão a ter dúvidas, a questionar, a imaginar o que é que Deus está tentando fazer. Aí ele fala de voz alta, o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer, vai ser o meu servo? A verdade é que dentro dos aspectos legais ele poderia muito bem passar sua herança para um servo se ele não tivesse filhos próprios. Poderia ter feito isso. Mas ele pergunta, Senhor, que diferença faz o Senhor ser o meu escudo e a minha recompensa se eu não tiver um herdeiro a quem transmitir a bênção? Qual é o valor do sucesso sem um sucessor? Na verdade, já pensou nisso? Você consegue sentir a dúvida e a incerteza nas palavras de Abrão? A verdade é que, do ponto de vista humano, muitas vezes nos parece que Deus demora em cumprir as suas promessas, do ponto de vista humano. E isso pode nos levar à dúvida e até ao medo em muitos momentos. Quando o cumprimento da promessa parece demorar, nós sentimos essa tentação de nos contentarmos com um plano diferente. Não é verdade? Abraão pergunta, é esse aqui? Ele já está pensando no plano B. Se Deus não está me dando descendente, Deus deve estar sugerindo outra coisa. Não pode ser o que Deus está dizendo. Não queria acreditar ao pé da letra que era justamente isso, porque o tempo estava passando. Ele já tinha 85 anos de idade nessa altura. O que é que Deus está fazendo? Como é que Deus vai fazer isso? A tentação é de tentar seguir o nosso próprio rumo, de fazer um plano B. E o que nós vamos ver no capítulo 16 é justamente isso que vai acontecer. Você pode estar pensando que o medo faz parte da sua realidade, que as dúvidas são a sua experiência atual. Mesmo quando a Bíblia nos exorta a não ter medo, a não temer em circunstância alguma, você pode pensar assim, eu não consigo vencer o medo. Você já sentiu isso em algum momento da sua vida? Eu sei o que a Bíblia diz, eu sei que Deus está presente, mas eu não consigo vencer o medo. É a minha realidade, é a minha experiência. Mas aqui no versículo 2, apesar da dúvida e da pergunta de Abrão, nós conseguimos identificar uma dica de como nós podemos atravessar a dúvida e termos fé fortalecida. E a dica se encontra no nome ou no título que ele usa para Deus. Esse título aqui, Senhor Deus, é Adonai Yahvé. Adonai Jeová. Na maioria das nossas Bíblias, quando aparece o nome Yahvé ou Yahvé, vai aparecer o nome Senhor, tudo com letras maiúsculas. Mas Senhor com letras minúsculas aqui, letra S maiúscula e o resto minúsculo, seria Adonai. Sempre que você vê isso no Antigo Testamento, Senhor escrito dessa forma é Adonai. Então, para não ficar redundante dizendo Senhor, Senhor, é colocado aqui Senhor Deus. Em algumas traduções vai aparecer Senhor soberano, certo? Mas é um título que ele dá a Deus, mesmo em meio ao seu questionamento, ele reconhece algumas coisas sobre Deus. Primeiro, Senhor, Adonai, o Senhor é mestre. O Senhor está acima de todos, o Senhor é o Deus supremo.
O fato que ele chama Senhor de Yahvé é o reconhecimento de que ele é o único verdadeiro Deus. Não existe outro Deus a não ser ele. Então ele não é apenas Senhor e Mestre, mas ele é o único Deus. E ele é autoexistente, ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou. E nós vemos ao estudarmos a história de Moisés. Então esse nome, Adonai, Yahvé, é um nome que nos mostra que apesar das dúvidas, ainda há fé. É uma fé imperfeita, como a sua e como a minha. Mas existe fé e Deus vai trabalhar em cima dessa declaração de fé. Nos versículos 4 ao versículo 7, nós encontramos a resposta de Deus a essa pergunta que Abraão faz. A pergunta é: eu não tenho descendentes, o Senhor vai passar essa herança e a bênção para o meu servo Eliezer? É ele que vai ser o meu herdeiro? Versículo 4, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Certo? O seu plano B não é o meu plano é esse. Aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Esse será o seu herdeiro. O que mais me impressiona é que Deus não repreende, ele não fica zangado com a pergunta e as dúvidas de Abraão. Muito pelo contrário. Ele responde reafirmando quem ele é e o que ele vai fazer. Deus afirmou que o herdeiro de Abraão seria o seu próprio filho, um filho gerado por ele mesmo. Mesmo ele tendo 85 anos, com certeza imaginando como é que eu vou ter um filho com essa idade toda, ainda assim Deus afirmou essa promessa que ele seria o pai de uma nação. Deus também disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ele fala para Abraão: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Quantos aqui já tentaram contar em algum momento as estrelas? A gente tenta, mas chega uma hora que a gente perde conta porque são demais. O que Deus estava dizendo é, utilizando exagero para falar para ele: vão ser muitos, milhares e milhões, a sua descendência vai ser grande demais para você contar. E Abraão, apesar das suas dúvidas, diz o trecho que ele crê. Versículo 6, Abraão creu no Senhor. E isso foi-lhe atribuído por justiça. Então, a minha experiência, eu confesso que parece tanto com a experiência de Abraão. Em tantos momentos da minha vida, eu tenho dúvidas, eu tenho anseios e Deus me consola por meio da sua palavra. A sua presença é demonstrada de forma nítida. E aí a minha fé se fortalece, eu declaro que eu confio e não se passa muito tempo que eu já começo a duvidar de novo. Eu já começo a questionar de novo. Essa foi a realidade. Deus chamou, ele duvidou, ele confiou, ele duvidou, ele confiou. E esse ciclo vai se repetir muitas vezes. E a verdade é que ela se repete em nossas vidas também. Só que à medida que nós crescemos em nossa fé e nós amadurecemos na vida espiritual, as dúvidas vão diminuir e a distância entre a dúvida e a fé verdadeira vai ficar cada vez mais distante. Quer dizer o quê? Que eu vou passar períodos mais longos com confiança plena. E aquelas dúvidas vão ser menores e vão aparecer com menos frequência. E é justamente isso que acontece com Abraão. Versículo 7. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Novamente,
Me ajude a lembrar quais são os 3 componentes da promessa: terra, descendência e bênção. Então Deus acabou de dizer: eu vou lhe dar descendentes e vão ser tão numerosos quanto as estrelas do céu. Aqui no versículo 7 ele vai dizer: eu sou o Senhor que o tirei da terra dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Novamente Deus vai renovar a sua promessa de descendência e de bênção. E como é que Deus vai confirmar a aliança nesse momento? Aqui nós vamos encontrar um rito, ou um ritual, onde Deus vai ratificar a sua aliança com Abrão. Então, nós vamos encontrar diversos animais aqui, 5 animais diferentes, mas as aves não vão ser cortadas ao meio, mas 3 animais vão ser sacrificados, cortados ao meio, e as suas partes vão ser divididas de um lado e de outro, e Deus nesse trecho vai passar no meio. Para nós parece um ritual um tanto estranho, na verdade, mas foi uma ratificação. Deus não escreveu um contrato e levou no cartório para reconhecer firma, certo? Deus usou esse ritual para confirmar a sua aliança e para dizer: eu estou dando a minha palavra, e esse ritual vai servir como a minha palavra de forma visível sendo demonstrada diante de ti. Então, diante do pedido de Abraão, Deus realizou essa cerimônia, confirmando a sua presença ou a sua promessa. E os 5 animais eram uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e um pombinho. Abraão sacrificou os animais, cortou os 3 aqui pelo meio, colocou os pedaços um diante do outro. E aqui nos versículos 12 a 16 nós vamos encontrar um sonho onde Abraão vai receber uma revelação profética. Então Deus não simplesmente vai confirmar a sua promessa e a sua aliança com Abraão, ele vai começar a dar alguns detalhes específicos. E Deus faz isso muitas vezes ao longo das Escrituras. Às vezes a revelação parece ser bem geral, não tem muitos detalhes, mas a revelação é uma revelação progressiva, que com o passar do tempo Deus começa a introduzir mais elementos e mais fatos. E é justamente a história de salvação que acontece dessa forma. Deus não falou de imediato, quando o ser humano caiu em pecado, de que Jesus viria para salvar o ser humano do seu pecado. Mas ele começa a abrir e a revelar aos poucos o seu plano para redimir. E é isso que ele está fazendo aqui com Abraão. Ele não deu todos os fatos de imediato. Então, depois de Abraão ter colocado os animais dessa forma, assim no chão, diz que ele caiu num profundo sono. Ao pôr do sol ele deitou. E era um sono repleto de pesadelos. Pelo que nós lemos aqui, não era um sono tão agradável assim, não. Diz que teve grande pavor e densas trevas. Né? Quantos aqui têm a tendência de ter pesadelos quando você dorme? Alguém? Não muitos. Né? De vez em quando eu tenho um pesadelo. Não é com regularidade. Tipicamente é depois de ter lido alguma coisa ou ter assistido alguma coisa, né? Aí vem os pesadelos. Mas enquanto Abraão dormia, o Senhor revelou a Abraão o seguinte: que seus descendentes experimentariam um período de peregrinação numa terra alheia e que posteriormente se tornariam escravos por 400 anos. Agora, se você conhece o restante da história, você sabe que isso aconteceu na terra do Egito, e depois Deus vai libertá-los no livro de Êxodo. Então Deus começa a dar detalhes específicos, detalhes concretos. Essa escravidão, Deus disse a ele que seria um período longo de grande aflição, mas que depois desses 4 anos se passarem, Deus iria libertá-los, iria levá-los de volta à terra prometida. O propósito principal dessa revelação era de assegurar
que a promessa seria cumprida, de confirmar para Abrão que Deus iria cumprir sua palavra. A profecia forneceu detalhes específicos sobre quando diversas coisas iriam acontecer. Isso é interessante, porque ao enfatizar que Deus tinha planos futuros para os descendentes de Abrão, a visão profética serviu também para reafirmar para Abrão que Deus tinha um plano, não de imediato, mas um plano de longo prazo. E Deus é assim. Muitos de nós ficamos frustrados no curto prazo porque a gente não vê a ação de Deus, mas a gente se esquece de que Deus é um Deus soberano, um Deus eterno. Ele já sabe o final da história. E Ele está escrevendo a história com as nossas vidas, já sabendo o que vai acontecer lá na frente. Já sabendo qual vai ser o resultado. Já sabendo qual vai ser o final dessa história. Nós, como Abrão, temos que tomar um passo para trás e nos lembrarmos desse fato que Deus é soberano sobre todos os acontecimentos humanos da história. Todos. O Senhor disse assim no versículo 13: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Que profecia específica, hein? Eu acho que a maioria de nós gostaria de ouvir profecias específicas, não é verdade? Timóteo, você vai passar um mês fazendo tal coisa e isso vai ser o resultado. Só que não foi uma profecia tão legal, não. Ficar sabendo que os seus descendentes vão sofrer, a aflição vai ser grande, mas que Deus vai ser fiel e Ele vai trazê-los de volta à terra prometida. Porque o plano dele não é um plano de curto prazo. O plano dele é um plano para redimir a humanidade. É um plano para restaurar as coisas e Ele vai usar esse homem e a sua família e os seus descendentes para trazer salvação para o ser humano. Então aqui Deus vai ratificar. Ratificar significa validar ou reafirmar algo que já foi prometido. Ele vai fazer isso. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Então aqui são os animais, a taça e o fogareiro esfumaçante. É muito interessante quando a gente vê imagens assim, porque muitas vezes quando Deus se revela nas Escrituras, nós encontramos imagens de fumaça e fogo. Já parou para observar isso? Imagens de fumaça e de fogo. Lembrem, vocês se lembram de Moisés com a sarça ardente quando Deus se revelou? A sarça que não se consumia, mas era fogo. Outra vez Deus se revelou e Ele estava na fumaça. Mas aqui Deus vai usar esse fogo e essa fumaça para demonstrar a sua presença, ratificando ou confirmando, validando aquilo que já tinha sido prometido. Agora, interessante é que até aqui a promessa de Deus é unilateral. Quer dizer o quê? Apenas Deus passou no meio dos pedaços dos animais. Apenas Ele assumiu a responsabilidade de cumprir a promessa feita a Abrão. Então, quando Abrão tentou fazer a coisa por conta própria, dizendo, deve ser o meu servo que vai ser herdeiro, ele tinha esquecido que é Deus que vai fazer isso acontecer. É Deus que vai cumprir a promessa. É Deus que está fazendo o plano. É Deus que vai cumprir a promessa. Não depende de Abrão. Não depende de uma fé perfeita, de um homem perfeito, de um homem que viveu melhor do que de qualquer um de nós. Não, dependeu da fidelidade de Deus, porque Abrão, como nós, errou por diversas vezes.
Agora nós vamos correr porque nós vamos terminar com o capítulo 16. E nós vamos só destacar alguns elementos do capítulo 16. Porque aqui nós vamos encontrar novamente Abrão querendo seguir um plano B. Versículo 1 do 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ela já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Aqui nós encontramos um plano alternativo. Temos o plano perfeito de Deus e a tentativa de Abrão e Sarai fazer as coisas da sua própria forma. Por quê? Porque Deus tinha recebido a confirmação da promessa. Deus tinha falado: você vai ter um herdeiro e o herdeiro vai ser seu próprio filho, não vai ser um servo. Mas Sarai estava com um pouco de dúvidas, ela era estéril. Como é que ela, com a idade já avançada, com 75 anos nessa altura, como é que ela vai ter filhos? Ela não pôde ter filhos. Ela pensou: sabe o quê? Deus falou que o filho ia ser de Abrão, mas não disse que ia ser o meu. Então ela pensou: talvez se eu trouxer a minha serva Agar para ter filhos com ele, que de repente vai ser esse o filho da promessa. Então o plano de Deus não está dando muito certo, então vamos ajudar Deus, né? Com certeza foi o pensamento dela. Deus não está conseguindo, então vamos dar um jeito aqui. O problema maior que aconteceu aqui nesse trecho é que Abrão deu ouvidos à sua esposa e não a Deus. Abrão deu ouvidos à sua esposa e não a Deus. Sarai tentando ajudar a Deus nessa questão, eles fizeram algo que a gente vai ver só depois, que não é o plano de Deus, certo? Então até então, na mente deles, ela sugeriu que Abrão tivesse relações sexuais com sua serva, Agar. Isso aconteceu, ela engravidou, e ela vai dar à luz um filho no final desse capítulo. Do ponto de vista de Sarai, também Abrão, eles determinaram que iriam fazer outro plano, iriam fazer outra coisa, porque as coisas não estavam se cumprindo da forma como eles pensavam. Então eles queriam meio que acelerar a promessa de Deus. Não está dando certo, então vamos ajudar. Meus queridos, parece uma história tão simples, mas uma história que tem consequências trágicas que até os dias atuais nós observamos. Por quê? Porque o filho de Agar, Ismael, é o pai das nações árabes. O filho de Sarai, Isaac, é o pai da nação de Israel. Não existe conflito político internacional maior do que aquele que existe entre os países árabes e Israel. Tem muita gente que pensa que é simplesmente devido ao petróleo, devido a questões religiosas. Meus queridos, é muito, muito, muito mais profundo do que isso. E começa aqui atrás, quando um homem e uma mulher decidem agir diferente do plano perfeito de Deus. As consequências foram trágicas. A gente vê, não vou ler o capítulo inteiro, mas a gente vê nos versículos 4 a 6 que Agar engravidou e ela começou a olhar com desprezo para Sarai, né? A gente não sabe exatamente quais eram as interações, talvez ela zombando do fato que Sarai era estéril, talvez quando a barriga dela começou a mostrar que ela estava grávida, Sarai sentiu aquele vazio dentro de si mesma.
Mas o que nós sabemos é que houve conflito entre essas duas mulheres. Houve conflito entre Sarai e entre Agar. Ao ponto de Abrão dizer a Sarai no versículo 6. Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que é melhor. Então Sarai a humilhou. Também não sabemos como foi isso. Mas foi tão severo que Agar sentiu o desejo de fugir daquela cena. Ela fugiu e foi para o deserto. A gravidez de Agar se tornou motivo de desprezo entre as duas. Agar fugiu para o deserto, e é aqui que nós vamos concluir na última parte do capítulo 16, porque nós vamos encontrar no meio desse conflito, no meio de um plano diferente do plano perfeito de Deus, nós vamos ainda encontrar um Deus misericordioso e um Deus compassivo que vai chegar do lado desses personagens na história. Ele vai fortalecer, ele vai demonstrar amor leal para com eles. Então o que é que acontece? No versículo 7, quando Agar estava no deserto, depois de ter fugido, diz que um anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um menino, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered, ao sul de Canaã, ali no deserto. E nós vamos encontrar a compaixão de Deus. Ela estando grávida, Deus vai aparecer a ela por meio do anjo do Senhor, e ele vai se revelar a ela, vai falar para ela algumas coisas muito interessantes, porque não é somente Abrão que vai ter um descendente, ou que vai com sua esposa ter um descendente que vai ter filhos e descendentes tão numerosos contra as estrelas do céu, mas o descendente de Abrão por meio de Agar também vai ser o pai de uma grande nação, de um grande povo. E o fato de o anjo indicar que o nome dele seria Ismael é notável, porque Ismael literalmente significa Deus ouve. Deus ouve o clamor dessa mulher que está no deserto, uma mulher angustiada, uma mulher que de certa forma foi usada para outros tentarem cumprir o plano de Deus. Uma mulher que não teve escolha na situação. E ali, Deus se revela a ela por meio de um nome que vai ser dado ao filho dela. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua angústia. Ele disse não somente isso, mas o seu filho vai ser o pai de uma grande nação. Vai ser abençoado também de certa forma. Mas aqui nós encontramos nas palavras dessa bênção também o seguinte: ele será como jumento selvagem, a sua mão será contra todos. Aqui nós encontramos em poucas palavras a profecia de que haveria conflito a longo prazo. Conflito entre ele e os descendentes de Isaac, conflito entre ele e todos os outros ali da região. A verdade é que apesar de ser um pai de uma grande nação, ali vai ter conflito. E a razão é porque a escolha foi um plano B e não o plano perfeito de Deus. Mas Deus ainda assim age por meio dos planos imperfeitos dos seres humanos para cumprir o seu plano perfeito. A compaixão de Deus não para por aí, porque não é somente no nome de Ismael que a gente vê a compaixão de Deus, mas também no nome que Agar vai dar ao Senhor, que é Tu és o Deus
que vê. Para nós parece uma frase, né? Mas é um nome. O nome é esse. É o Roi, é o Roi. O Deus que vê, o Deus que enxerga. Meus queridos, aqui em um nome e um título, nós encontramos duas coisas importantes que se destacam na história. Que Deus é um Deus que ouve e um Deus que vê. Um Deus que ouve a sua angústia, um Deus que ouve o seu clamor e um Deus que vê a sua realidade e a sua situação. Não é um Deus distante, não é um Deus ausente, é um Deus presente. Mesmo quando você não consegue enxergar devido aos obstáculos, devido às suas incertezas e dúvidas, saiba que a presença dele é o suficiente para lhe ajudar a avançar na jornada de fé. Em aplicação hoje à noite, eu quero destacar o fato que Deus é infinito, Ele é eterno. Isso é importante nós entendermos quanto ao seu caráter. Ele não tem início, não tem fim. Ele existe fora dos limites do tempo. Quer dizer, quando para nós 10 anos parece muita coisa, e na verdade vai se estender ainda por um pouco de tempo, 10 anos parece ser muita coisa, para Deus não é nada. Deus é um Deus eterno que vê toda a história, do início ao fim. Ele não está sujeito às mesmas limitações que nós. Mas em contrapartida, nós encontramos seres humanos como Abraão, Sarai, nós, que somos limitados, fracos e muitas vezes impacientes com o tempo de Deus. Por isso nós temos dificuldade em muitos momentos de esperar em Deus. Mas Deus que é rico em graça e misericórdia, um Deus que entende as nossas limitações, é paciente conosco. Ele é compassivo. Quando nós sentimos que Deus está demorando, que Ele deveria acelerar o seu plano, em sua soberania, Ele cumpre o seu plano justamente no tempo perfeito. Para nós isso é difícil entender, por causa das nossas limitações e fraquezas. Mas quando a nossa paciência é provada, assim como nós encontramos na história de Abrão, nós podemos recordar que o plano de Deus e o tempo de Deus são sempre perfeitos. O que é imperfeito é a nossa fé. 2 trechos aqui que eu queria destacar. Deus profetizando ou revelando a Abacuque, o profeta, a respeito do exílio babilônico que estava por vir, onde o povo de Judá seria levado em exílio. Deus disse assim: porque a visão ainda está para se cumprir num tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que parece, aí é uma palavra importante, parece demorar, da nossa perspectiva. Espere, porque certamente virá, não tardará. Quando Deus promete, Ele cumpre, mas nem sempre é no tempo que você imagina. Salmo 37, versículo 7, diz assim: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Espere no Senhor, descanse nele. Encontre nele tudo que você precisa para a vida, porque apenas ele pode satisfazer. Agora, eu vou lhe dar 5 aplicações práticas. Não estão aí no seu esboço, se você quiser anotar. Eu adaptei esses 5 pontos de um artigo de um teólogo, Michael Patton, que ele é presidente do ministério Credo House. Primeiro, tenha paciência com as dúvidas dos outros. Isso é importantíssimo. Até Judas vai dizer isso. Penúltimo livro da Bíblia, Judas, no versículo 22, vai dizer justamente isso. Deixa eu ler. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvidas. Não explica muito, simplesmente tenham compaixão. Sejam pacientes com pessoas que têm dúvidas. Por quê? Porque você também tem dúvidas. Você também é imperfeito. Então tenha paciência. Se uma pessoa está questionando ou não está entendendo o que Deus está fazendo, tenha paciência.
Porque Deus está agindo e Ele vai fortalecer a fé daquela pessoa. Segundo, a dúvida, em muitos casos, vem antes do aprofundamento da nossa fé. Por diversas vezes nós vamos ler, tanto em Romanos 5, aqui também em Tiago capítulo 1, que as provações servem para aumentar a nossa perseverança, e a perseverança vai ter o seu efeito completo a fim de trazer maturidade, a fim de nos formar como a pessoa que devemos ser. A dúvida, em muitos casos, vem antes do crescimento. Lembre-se desse fato. Terceiro, esteja disposto a viver com alguns mistérios. E isso é importantíssimo. Você nunca vai ter todas as respostas. Até na eternidade, você não vai saber de tudo. Sabia? Sabe por quê? Porque até na eternidade, até no céu, na presença de Deus, você nunca vai ser Deus. Você sempre vai ter limitações. Mas não há nada de errado com isso. A beleza no mistério de entender que há um Deus maior do que nós. Um Deus que sabe as respostas. Um Deus que controla as circunstâncias que para nós não fazem sentido. Gente, há uma beleza profunda nessa realidade e isso deve servir para fortalecer a nossa fé. Esteja disposto a viver com alguns mistérios. Eu vou ler esse versículo em Deuteronômio porque é tão bonito. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quer dizer o quê? Deus revela para nós tudo aquilo que nós precisamos saber. Deus revela para você tudo o que você precisa saber. Deus jamais vai lhe dar uma bola de cristal para você saber tudo o que vai acontecer na sua vida. Então confie. Quarto, viva de acordo com a fé que você tem, não de acordo com a fé que você espera ter. Certo? Você é limitado, a sua fé é fraca, é imperfeita, viva de acordo com a sua fé. Meus queridos, a dúvida não é a mesma coisa de descrença. Certo? A dúvida não é a mesma coisa de descrença. Esse mesmo teólogo que escreveu esse artigo sobre dúvida, ele disse o seguinte: dúvida é a ponte que liga nossa fé imperfeita à fé perfeita. É esse vão que existe entre onde nós estamos e onde queremos chegar. E nós temos que atravessar essa dúvida. Nós temos que atravessar essa dúvida, mas a maravilha é que Deus é paciente conosco. Ele é tão paciente conosco que Ele vai nos fortalecer. E Ele vai responder as perguntas importantes que nós precisamos ter respostas. Por último, encare o pecado em seu coração. Esse é o último ponto. Meus queridos, a dúvida nem sempre é resultado do pecado, mas às vezes é. Certo? Em muitos casos, a dúvida é simplesmente resultado de sermos pequenos, fracos e dependentes da misericórdia de Deus. Mas existem momentos em que o pecado não confessado nos leva a crises de fé. E são nesses momentos que nós precisamos pedir que o Senhor revele em nós qualquer pecado oculto, para que nós voltemos a andar em comunhão perfeita com Deus. Então, encare o pecado em seu próprio coração. Devemos confessar o nosso pecado, assim como 1 João 1,9 nos diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar. Senhor Deus, muito aqui para nós aprendermos. Muito conteúdo, ó Deus, e nós às vezes nos sentimos tão pequenos, tão longe do alvo, ó Deus. A nossa fé é imperfeita, mas Senhor Deus, nessa noite nós nos alegramos porque o Senhor é um Deus compassivo, um Deus de graça, de misericórdia, um Deus que
ao longo da nossa jornada, tem chegado do nosso lado e nos fortalecido. Ó Pai, eu peço por cada pessoa aqui presente, eu peço por cada família, eu peço por nossa igreja, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Que a nossa fé, ó Deus, cada dia mais se fortaleça e que as dúvidas, ó Deus, as dúvidas possam desvanecer com o passar do tempo, ao conhecermos melhor quem Tu és. E, ó Deus, que nós também, em nossa fé imperfeita, ainda assim que nós possamos fortalecer a fé dos que estão ao nosso redor. E que tudo isso, ó Deus, redunde para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.